capítulo 34 de Gênesis começa nos relatando um crime hediondo que aconteceu na família de Jacó. Crime hediondo é aquele tipo de crime que causa uma repugnância, provoca uma reação de indignação moral nas pessoas. É repulsivo, é horroroso, é pavoroso. E por isso as pessoas que praticam tais crimes, hoje em dia, por exemplo, em nossa legislação, já ganham de 8 a 15 anos de prisão, fora os agravantes que vão ser dado a pena dependendo da circunstância de cada caso. Mas naquela ocasião ainda não havia uma legislação, mas mesmo assim era algo terrível, algo considerado totalmente reprovável o que fizeram com Diná, a filha que Jacó teve com Leia. A Bíblia diz que Diná, ela saiu para ver as mulheres cananitas, foi conhecer a região, foi fazer um rolê, foi conhecer as meninas ali, ver como é que era o local, né? Seu pai havia se mudado ali para Siquém, para Sucote, ali aquela região, e ela provavelmente queria fazer amizade, se relacionar. Porém, o que aconteceu? O filho do governante daquela cidade, Siquém, é o nome desse rapaz, desse príncipe, ele viu ela. Quando ele bateu os olhos nela, ele desejou ela. E a primeira coisa que depois que ele viu, ele pegou a jovem e teve relações sexuais com ela de forma forçada. E a Bíblia narra para nós que o que motivou ele a fazer aquilo foi porque ele achou ela muito atraente e se apaixonou logo de cara por ela. E não só isso, ele procurou fazer com que ela amasse. Você tem que me amar, você tem que me amar. E aí depois de fazer o que fez, ele foi até o papai dele, chamado Hamor, e disse: pai, eu quero casar com essa mulher. Essa jovem, eu estou atraído por ela, pai, eu estou apaixonado. Eu quero essa mulher para mim, pai. Vamos lá falar com a família dela, eu quero casar com ela, pai. Só que a Bíblia diz o quê? Que Siquém fez uma coisa terrível que não deveria ter feito. Jacó, pai de Diná, ficou sabendo o que aconteceu. Mas ele esperou que os filhos dele viessem do trabalho daquele dia para contar para eles, para formar um consenso, um conselho e deliberar o que eles iriam fazer. Nesse ínterim, chegou Hamor e o seu filho, Siquém. E eles foram conversar. Olha, Jacó, meu filho está aqui, ele quer falar algumas coisas, aconteceu um negócio com a sua filha e a gente está querendo resolver isso fazendo o casamento deles. Simeão e Levi, que eram irmãos de Diná, ou seja, também eram filhos de Leia ou Lia, em algumas traduções, eles ficaram enfurecidos com aquilo. E os outros irmãos também. Mas Simeão e Levi, em especial, ficaram tremendamente enfurecidos com aquela situação pelo fato de Siquém ter tratado sua irmã daquele jeito. E eles fizeram uma trama. Eles pensaram o seguinte: nós estamos ouvindo aqui que você quer casar com nossa irmã, né? Tá, olha só. Para casar com nossa irmã, tem que fazer uma coisa. Vocês têm que se circuncidar. Circuncisão era pegar a pelinha do prepúcio, do órgão masculino e cortar, fazer ali aquela cirurgia. E não só você, seu pai, todos os homens da sua cidade têm que fazer isso. Porque se vocês não se circuncidarem, não poderão fazer parte do nosso povo, não poderão fazer parte da nossa família. Só que Simeão e Levi, eles disseram isso sabendo que nos primeiros dias, após a pequena cirurgia, os homens ainda sentiam muitas dores na região. Obviamente eles sabiam disso porque todos eles eram circuncidados e sabiam o tempo da cura. Então eles sabiam que nos primeiros 3 dias, qualquer homem que fosse circuncidado, ele ainda estava muito debilitado, fraco para lutar, para combater. Então eles premeditaram tudo. Siquém já ficou logo animado, já foi lá e circuncidou. O pai dele e ele foram lá para o portão da cidade e foi falar com todos os homens da cidade sobre aquela negociação. Olha, nós vamos fazer todos nós parte do povo de Israel. Olha só, meu filho Siquém, ele vai se casar com a filha de Jacó. Mas para que isso aconteça, nós vamos todos nos circuncidar. Isso vai ser muito bom para nós. Nós vamos casar com as mulheres deles, eles vão casar com as nossas mulheres, nós vamos ser um povo só. Eles só pediram que a gente se circuncidasse. Coisa muito simples. E outra coisa, a gente vai sair no lucro. Eles vão poder fazer comércio, vender, comprar aqui na nossa cidade, vai ser muito bom para nós. E outra coisa, a gente vai ficar com tudo que é deles. Na verdade, nós vamos ficar com tudo que eles possuem, todo o gado e todas as coisas de valor que eles possuem. Vai agregar na riqueza da cidade.
que os homens fizeram da cidade? Tudo bem, vamos nos circuncidar. Todo mundo foi lá, fez a microcirurgia, beleza. E um detalhe, por que esses homens negociaram no portão da cidade? Porque era uma prática naquela época. Todos os negócios da cidade, tudo que fosse do interesse da cidade era negociado no portão da cidade, de forma que quem entra e quem sai sabe os costumes, as regras, as orientações, a forma de viver daquele povoado, daquela pequena aldeia, daquela pequena cidade, era tudo negociado nos portões daquelas cidades. E o que aconteceu? Todos eles se circuncidaram e foram dormir. No terceiro dia de circuncidados, Simeão e Levi, eles pegaram suas espadas e entraram na cidade, mataram todos os homens, porque eles estavam debilitados, fracos, não podiam lutar. Eles aproveitaram essa circunstância, mataram todos os homens, mataram Siquém, o príncipe que queria casar com Diná para tentar consertar aquilo que aconteceu, mataram o pai dele, o governante da cidade, e os seus outros irmãos saquearam todos os mortos, levaram tudo que tinha de valor, levaram inclusive as mulheres e as crianças aprisionadas e foram embora, pegaram Diná pela mão e foram embora e deixaram para trás um rastro de sangue, morte e destruição. E quando eles chegaram para o pai deles, Israel, e contaram tudo o que eles fizeram, Israel ficou muito triste com aquela situação e disse: o que vocês fizeram? Agora os demais povos, quando souberem dessa situação, eles virão contra nós para nos destruir, para acabar comigo, acabar com a nossa família, acabar com tudo. A gente aprende aqui algumas lições muito importantes. Bom, primeiro, a atitude de Siquém com a filha de Jacó é totalmente repugnante, reprovável e condenável. Mas a reação dos irmãos de Diná foi totalmente desproporcional ao ato praticado por Siquém. Com certeza ele deveria ser punido, com certeza deveria haver um castigo, mas não da forma como aconteceu. Eles passaram por cima da autoridade do pai deles e assumiram um grande risco, colocando toda a família e todo o povo em risco por causa da atitude deles. E a gente aprende que desgraça não se conserta com desgraça. Veja que a maneira de formar uma família na visão de Siquém, na visão dos cananitas, era daquele jeito. Olhou, pegou, tem relações logo e dá a justificativa que quiser. Fiquei atraído por ela, ela é linda. Alguns diziam: eu não quero mais, usei e jogo fora. Ele, no caso, fez até uma coisa um pouco diferente. Eu estou apaixonado, eu quero casar com ela. Mas essa não era a maneira como Deus queria que as famílias fossem formadas. Não era desse jeito, né? E depois pede o pai para que o pai vá lá na casa do outro pai para conseguir o casamento para a filha. Embora essa prática de pedir a mão da filha ao pai da noiva era uma prática antiga e tal, mas não estava tudo errado, não era desse jeito que tinha que acontecer. Vocês estão lembrados quando Deus ele mandou Moisés escrever: deixará o homem seu pai, sua mãe e se unirá à sua esposa. Esse é o padrão de Deus. Você não tem primeiro a esposa para depois deixar o pai. Praticar o ato do sexo antes do casamento, a Bíblia sempre condenou, é pecado. Se as pessoas são casadas e fazem com outras pessoas, é adultério. Se as pessoas são solteiras e não são casadas e praticam, é fornicação. De modo que Deus ele inventou o sexo como uma bênção para ser praticado entre cônjuges, entre marido e mulher. É claro que eu estou falando com base na Bíblia e para quem acredita na Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, se você não acredita na Bíblia, acredite no que você quiser. Eu já fiz a minha escolha, eu acredito na palavra de Deus. Mas presta atenção, Jacó não gostou daquilo. Não era isso que Jacó queria. E Simeão e Levi, eles vão sofrer uma punição severa mais adiante, quando Jacó vai abençoar todos os seus filhos, ele amaldiçoa Simeão e Levi pelo que eles fizeram, mostrando que nada fica impune diante de Deus. Não que não haja perdão. O perdão ele pode ser concedido, mas infelizmente as consequências elas acompanham. E a única saída é a gente pedir misericórdia ao Senhor. E Simeão e Levi disseram para o pai dele: mas como é que a gente ia deixar? Eles trataram nossa irmã como se fosse uma prostituta, por isso que a gente fez o que fez. A gente percebe que a maldade no coração do ser humano, ela sempre existiu e sempre vai existir até que Jesus volte pela segunda vez e acabe de vez com toda a maldade em nossos corações. Nós somos pecadores, nós não somos dignos do Senhor, não somos dignos do amor dele.
Ninguém merece a graça e o amor de Deus. O modelo de formação de família dos cananitas era algo totalmente odiento, totalmente horroroso. Diferente daquilo que Deus ensina em sua palavra e colocou no coração do seu povo. Que o homem deixa a sua casa, se une à sua esposa e serão uma só carne. Porque o processo é esse. Primeiro é o casamento, para depois ser uma só carne através do sexo. E não ser uma só carne antes de se casar. Não praticar o ato sexual antes do casamento, porque isso é contra a palavra de Deus. E isso tem muitas consequências ruins, conforme a Bíblia ela nos ensina. Quando nós fazemos na ignorância, é uma coisa, Deus trata de uma forma. Quando a gente faz tendo plena consciência do que está fazendo, Deus trata também de outra maneira. Isso é justiça, é tratar cada um como merece. Se a gente for para o livro de Tiago, a gente vai entender o que aconteceu dentro do coração de Siquém e o que acontece nos nossos corações todas as vezes que pecamos contra Deus, seja em qualquer área. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos próprios e maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz o quê? A morte. Veja, essas são as etapas do nascimento do pecado. A primeira coisa é a tentação. E a tentação trabalha com a nossa cobiça. Ela estimula a nossa cobiça por algo ou por alguém. O segundo passo é que ficamos cheios de desejos maus e somos enganados por esses desejos. E esses desejos maus, eles fazem como que o pecado começa a crescer, ele começa a tomar forma, ele começa a se desenvolver e ele nasce na forma de um pecado pronto para acontecer, maduro, está no ponto. E o que ele gera ao ser consumado, ao ser praticado? A morte. Esse é o ciclo de todo pecado em nossa vida. E foi o que aconteceu com esse homem, com Siquém. Atraído pela concupiscência, do mau desejo, foi enganado, o mau desejo fez crescer o pecado ficou maduro, prontinho para acontecer, nasceu, pecou, morreu. E isso acontece todo dia, toda hora, em todos os seres humanos, porque não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Se Deus não te buscar, querido, você não busca a Deus. Se Deus não nos buscar, nós não buscamos Ele não. Tá certo? Eu vou buscar Deus hoje, eu quero mudar de vida. Quem colocou esse desejo em você foi Deus, porque a Bíblia diz isso. Porque se depender da nossa natureza caída, da nossa natureza depravada, corrompida, nós não buscamos Deus nunca. E se hoje você está ouvindo essa palavra, não é um clichê. Pode acreditar. Jesus, Ele ama você, Ele ama a sua vida. Você é muito importante para Ele. Tanto é que Ele deu a própria vida para salvar a mim, você e todos aqueles que creem que Ele é o único Senhor, Salvador e Mediador e que pode nos reconciliar e que pode nos salvar da condenação eterna que já está posta sobre todos aqueles que não reconhecem o senhorio, a autoridade, o poder, o governo do Senhor Jesus Cristo. Não sou eu que digo, é a própria Bíblia e isso é uma palavra maravilhosa. Tá? Jesus disse, quem crê em mim tem a vida eterna, quem não crê já está condenado. Agora vamos analisar o que Simeão e Levi fizeram. Eles pegaram uma coisa muito preciosa, que é a palavra de Deus, a palavra oral. Ela não estava escrita ainda, mas eles pegaram a palavra oral, aquilo que Deus revelou a Abraão, a aliança com Deus. Circuncisão era um ato visível na carne para mostrar que aquela pessoa ela era aliançada com Deus. E aquela pessoa ela tinha que entender que ela realmente precisava ter o coração dela aliançado com Deus. Porque simplesmente circuncidar por circuncidar não tinha valor algum. Se o coração não estivesse circuncidado a Deus, vou falar nessa linguagem alegórica, a circuncisão no órgão masculino não tinha valor nenhum. E eles vão se valer da palavra de Deus para enganar aqueles homens. Tem muita gente que usa a Bíblia para enganar, não é verdade? Os cananitas, Siquém, o pai dele, Hamor,
e os homens ali viram vantagem no negócio de se circuncidar, aceitaram de boa fé, só que está tudo errado. A circuncisão era um ato praticado dentro do povo de Israel e para aquelas pessoas que passavam a viver com Israel e entender o propósito daquilo ali. E aquilo ali era um sinal de uma aliança com Deus e não para outros propósitos. Simeão e Levi desvirtuaram a palavra de Deus, não explicaram para eles realmente o que significava a circuncisão, porque o que tinha no coração deles era ódio, era raiva, era vingança. Eles não esperaram que Deus vingasse a filha de Jacó. Eles que quiseram fazer vingança. E aqui a gente aprende uma coisa: toda vez que acontece uma coisa assim, quando você coloca a sua mão para praticar justiça com as próprias mãos, dá errado. Porque não é assim que funciona. Principalmente com relação a Deus. Se você colocar a tua mão para resolver a parada, Deus ele tira dele. Você quer resolver? Então resolve. Vai, assume aí. Quando nós não deixamos que Deus resolva o problema para nós, nós criamos mais problemas ainda. O negócio fica pior. E a própria Bíblia nos ensina isso. Porque a Bíblia diz: minha é a vingança, diz o Senhor. Por não entender o que representava a circuncisão de fato, Siquém, seu pai e os demais homens fizeram a coisa certa pelo motivo errado e, obviamente, por isso, não fizeram nenhuma aliança com Deus. Aquilo ali foi tudo um teatro armado por Simeão e Levi para atacá-los quando eles estivessem fragilizados, ainda com dores, para assassiná-los. E foi o que aconteceu. Como disse no começo, o crime de Siquém foi um crime hediondo e ele realmente deveria pagar, mas não da forma como aconteceu. Simeão e Levi e seus outros irmãos serão duramente repreendidos por Jacó, mais adiante no capítulo, quando ele fala sobre as bênçãos. Mas especialmente sobre Simeão e Levi, eles vão ser amaldiçoados por tamanha violência desproporcional praticada contra todos os homens daquela cidade por causa do pecado de Siquém com a filha de Jacó. Quando a gente vai para o capítulo 35, Deus ele fala com Jacó, com Israel: apronte-se e vá para Betel. Vai para lá, levanta um altar para mim, que sou o Deus que apareceu para você quando você estava fugindo do seu irmão, e fique morando lá. Aí você abre o capítulo 35, versículo 2, Jacó ele olha para os seus filhos, para sua família, para todos que estavam com ele e diz assim: joguem fora os deuses estrangeiros que eu sei que vocês têm. Joga fora. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Aprontem-se que nós iremos para Betel. Ali eu vou levantar um altar e vou dedicar ao Deus que me livrou da aflição quando eu fugia do meu irmão e que tem estado comigo durante todo esse tempo por onde eu tenho andado. E aí os familiares de Jacó, seus filhos e outras pessoas, todos que estavam com ele, começaram a jogar ali no chão. Toma aqui, ó, meu ídolozinho, toma aqui, toma esse aqui, toma esse. Jacó cavou um buraco, enterrou tudo. Jacó estava querendo dizer o seguinte: chega de falsos deuses na vida de vocês. A partir de hoje, nós vamos adorar ao único e verdadeiro Deus. A nossa vida será dedicada exclusiva para Ele. Nossas expectativas estarão postas nele, não em coisas e nem em pessoas, não na criação, mas no Criador. E Deus, pela sua grande misericórdia, o que ele fez para proteger Jacó, sua família e seus filhos, para eles saírem ali de Siquém, daquela cidade, que tinha esse nome também, em segurança? Deus ele colocou um pavor, um terror em todas as pessoas que moravam ao redor, para que ninguém fosse ali de repente se vingar matando Jacó, sua família e as pessoas. E Jacó e seus filhos, Israel e seus filhos, sua família, foram saindo em segurança em direção a Betel. Isso foi um ato de misericórdia e de bondade de Deus. Veja como Deus é bom o tempo inteiro e a gente não merece. E quando Jacó chega em Betel, o que acontece? Ele faz do jeito que Deus mandou. Ele levanta, constrói um altar e todo mundo vendo, todo mundo aprendendo e olhando, e ele começa a adorar a Deus ali. Sacrifício de ovelha, provavelmente ele fez, e adorou ao Deus de Israel, ao Deus de seu avô Abraão, de seu pai Isaac, e todos que estavam com ele ali aprenderam que só existe um Deus para ser honrado e adorado. E aí o que acontece? Deus aparece para Jacó, recebe sua adoração, recebe sua dedicação e diz para ele: olha, seu nome não é mais Jacó, seu nome é Israel.
E eu vou te dizer mais: multipliquem-se, frutifiquem, porque a sua descendência vai ser numerosa, vai crescer, eu vou abençoá-los. A mesma promessa que ele fez a Abraão, a Isaque, ele estava fazendo agora ao último patriarca de Israel. E por que Deus repete essa mesma promessa para Israel? Por causa do Messias que viria da linhagem do povo hebreu. Que Messias? O Messias que foi profetizado, o Salvador que foi profetizado lá em Gênesis capítulo 3, no chamado proto-evangelho. O que é isso, proto-evangelho? É quando Deus, pela primeira vez na Bíblia, fala sobre as boas novas de um Salvador para resgatar, para salvar a humanidade que caiu, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Esse é o proto-evangelho, primeiro pedacinho de evangelho que é pregado, se eu posso dizer assim para ficar mais fácil, no capítulo 3 de Gênesis. A gente aprende aqui uma coisa muito interessante nesse ponto, que para avançar, a gente tem que deixar para trás aquilo que nos prende. A família de Jacó teve que se livrar dos seus ídolos para avançar para uma nova etapa, para um novo nível na presença de Deus lá em Betel. Conhecer aonde, por um tempo, eles teriam uma experiência de dedicação a Deus, um altar dedicado a Deus, um relacionamento dedicado a Deus, onde, por certo, Deus ia falar com eles, visitá-los, abençoá-los, mas eles tinham que eliminar da vida deles os seus ídolos. E eu te pergunto, quem são os seus ídolos? Quem são os meus ídolos? Nós temos nos livrado deles? Isso é uma reflexão que a gente tem que pensar com muito compromisso, porque Deus não aceita que a adoração do nosso coração esteja dividida com falsos deuses. Pelo contrário, nosso coração, nossa vida tem que ser totalmente de Deus, do Senhor. E compreender isso é uma grande bênção, é vida eterna, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Senhor, nosso Redentor, é o nosso Salvador, é o nosso único e verdadeiro Deus. No percurso da caminhada de Israel e todos os seus filhos, seu povo, sua família, indo em direção ao sul de Hebron, ali na cidade de Betel, acontece uma coisa muito triste. Vai acontecer a morte da esposa amada de Jacó. Sua esposa Raquel, ela vai morrer. Ela vai ter o seu último filho e nos últimos momentos ali das dores de parto, antes que ela expirasse, mesmo embora sendo motivada pela parteira, você vai ter mais um menino, tenha ânimo. Era o fim da jornada de Raquel nessa terra. Mas antes de morrer, ela diz, provavelmente com muita dificuldade, ela disse: o nome dessa criança vai ser Benoni. E Jacó, no mesmo instante ali, ele disse: não vai ser Benoni, vai ser Benjamim. E Jacó chora muito, sofre muito, faz o enterro dela ali e coloca um monumento. Algumas Bíblias falam coluna, outras falam uma pedra para localizar exatamente o local onde Raquel foi enterrada. E se vocês analisarem hoje, colocar no Google aí, vocês vão ver que existe inclusive uma construção bem distante de onde foram enterrados Abraão, sua esposa Isaque, sua esposa Jacó e sua esposa Leia, né? Eles estão todos enterrados em Macpela. Raquel não, Raquel ficou enterrada ali em Belém, que antigamente se chamava de Efrata. O que chama a nossa atenção aqui, nesse fato triste, é o nome, é a identidade que vai ficar naquela criança que nasce. Na Bíblia, a gente vê que o nome, ele tem muito a ver com o propósito, com a identidade daquela pessoa. É algo divino, é algo sobrenatural. Eu creio nisso, a Bíblia prova isso e, inclusive, isso acontece até hoje. Por exemplo, o meu nome é Guilherme. Eu não sabia, mas anos depois eu fui descobrir que o meu nome significa protetor, defensor e até guerreiro. E esse nome tem tudo a ver comigo, porque eu sou uma pessoa assim que gosto de defender, de proteger, e não é à toa que, pela graça de Deus, eu virei advogado. Então, eu acredito muito nisso, a Bíblia dá base para isso, enfim. Então Jacó, ele disse: não, Benoni não vai ficar esse nome não. Eu amo a minha mulher, ela morreu infelizmente, respeito ela, mas Benoni não. Porque Benoni significa filho da minha aflição, filho da minha dor. Imagina, por o resto da vida, todas as vezes que fosse chamar Benoni, todo mundo ia lembrar sofrimento, dor, alguém estigmatizado, marcado por sofrimento, lembrança de dor.
Jacó não queria isso. Jacó queria que seu filho tivesse uma identidade muito diferente. E realmente foi. Porque Benjamim, uma das interpretações mais reconhecida pelos teólogos, pelos estudiosos, é o significado aquele que é meu braço direito. O braço direito do pai, a alegria do pai. Então toda vez que ele olhava para Benjamim, ele não lembrava da dor, do sofrimento de Raquel. É como se fosse assim, quando eu lembrar de Raquel, eu não vou lembrar do sofrimento, eu não vou lembrar de amargura, meu filho não vai ter esse estigma, meu filho não vai ser rotulado por sofrimento, por amargura, meu filho vai ser identificado como alguém que é meu braço direito, alguém que é minha alegria, alguém que está do meu lado. Isso é muito importante na escolha do nome do filho. Fica aí a dica. E finalmente Jacó ele chega ao sul de Hebrom, ali na cidade de Manri, onde morou Abraão, Isaac ali estava morando. E agora Isaac, aos 180 anos, ele chega também ao fim da sua jornada. Interessante que com 140 anos, Isaac, ele praticamente antecipou ali o seu testamento, né? Quando ele chama Esaú para lhe dar a bênção, mas acabou que Jacó tomou a bênção de Esaú. Todo mundo já conhece a história. E pensando que já ia morrer, Deus deu a ele mais 40 anos de vida. Isso mostra que quem está no controle da nossa vida é Deus, não somos nós. Ainda que as circunstâncias sejam difíceis, tudo nos leve a crer que só vai piorar. Isaac estava cego, por exemplo. Estou cego, já estou velho, vou morrer. Deus deu a ele mais 40 anos de vida. E Isaac, então, vai para o mundo dos mortos, como diz a palavra de Deus. Esaú, lá nas montanhas de Edom, ele toma conhecimento dessa notícia, desce, vem até Manri, se encontra com Jacó, eles não estão mais com briga, já resolveram isso lá na passagem do Val do Jaboque, quando o anjo de Deus lutou com Jacó, mudou o nome dele para Israel, encorajou ele, deu força a ele, deu graça a ele e transformou o coração duro de Esaú, que queria matar Jacó, porque Jacó tomou a bênção dele, lembra disso? Isso já estava resolvido lá atrás. Agora, eles juntos ali, fazendo o sepultamento do pai deles, Isaac, em Macpela. Os dois gêmeos de 120 anos ali fazendo o enterro do pai. E a Bíblia não diz que houve briga por herança, não houve briga entre eles, porque foi tudo acertado entre eles, ainda com o pai em vida. E o pai teve o privilégio de ouvir, de saber, porque ele estava cego, que seus filhos estavam em harmonia. Hoje a gente vê que existem muitas famílias separadas, e nem na morte dos seus pais eles não reatam. Ficam em cima do caixão, já premeditando quem vai ficar com o quê. E depois é uma briga que se arrasta para os tribunais e demoram anos e anos para resolver. E muitas vezes, muitos herdeiros vão morrendo e nenhum deles recebe a herança. Quem vai ficar são outros herdeiros. E quando não tem outros herdeiros, acaba ficando para um terceiro, um quarto, quinto ou até mesmo para o Estado. Isso nos faz refletir uma coisa: família é um dom de Deus, é uma bênção de Deus, é uma dádiva do Senhor para nós. Ame sua família. Se você está em inimizade, peça a Deus graça como Jacó fez e reate com o seu parente. Sabe por quê? Porque família foi feita para viver unida. Família não foi feita para ser separada por ódio, nem por dinheiro, ganância. Tudo isso vai passar. Quando você morrer, você não vai colocar nada no seu caixão. Nada vai junto com você. Você veio sem nada para esse mundo e vai voltar sem nada para a morte. E o que você tem preparado para o além-vida? Para onde você irá? Com um coração amargurado, que não pediu perdão, que não reatou com seu familiar? Você acha mesmo que você vai entrar no céu assim? Sinto te dizer, lá é proibido entrar gente assim. É a palavra de Deus que nos ensina. Agora, se você não acredita na Bíblia, então você tem todo o direito de pensar o que você quiser. Eu prefiro acreditar na palavra de Deus. Então, enquanto é tempo, reate com a sua família, peça perdão, seja humilde, se humilha. Sabe por quê? Porque Deus dá graça aos humildes, mas Ele abate o soberbo. Pensa nisso. Família é mais importante do que qualquer tesouro dessa terra. Isso é um princípio bíblico, é mandamento de Deus, é tão importante que Deus, quando Ele termina de criar todas as coisas, Ele cria a família e coloca a família para governar a criação.
Não tem nada mais importante depois de Deus do que a família. Se você coloca a sua família em segundo lugar e o dinheiro em primeiro lugar, está errado. Se você coloca a sua igreja, aquele lugar que você chama de obra, de comunidade, em primeiro lugar e a sua família em segundo lugar, está errado. Isso é antibíblico, isso é heresia. E você está correndo risco do diabo tomar tua família. E aqui vai uma dica bíblica para você. Se você quiser, se o seu coração estiver aberto para as Escrituras, receba. Primeiro, Deus. Prioridades, tá? Segundo, sua família. E em terceiro lugar, o próximo. E em quarto, o que você quiser. Trabalho, dinheiro, posses, propriedades. Essa é a minha prioridade e a prioridade de muitas pessoas que entenderam isso na Bíblia. Se você falar, para mim é Deus em primeiro lugar, depois é a obra que eu participo, a minha igreja, a minha denominação, você está lascado. Me perdoa te dizer isso, mas você está lascado se você colocar a tua família em terceiro lugar. Tá? Seu casamento tem um alvo de todo tamanho mirando nele. Sua família tem um alvo de todo tamanho que o diabo está mirando nele se você colocar a tua família em terceiro, em quarto, em quinto lugar. Eu estou enfatizando para guardar. Em primeiro lugar na nossa vida é Deus. Em segundo lugar, a família. E para aquelas pessoas religiosíssimas, eu vou dizer o seguinte, e se você quer dizer, não, mas e a minha igreja? Igreja foi criado bem depois. Vamos colocar em terceiro lugar. Só foi criado depois que Cristo veio há 2000 anos atrás e ele pegou a ideia que já havia na Grécia de eclesia, que é uma reunião que eles faziam para poder discutir sobre saúde, educação, cultura, economia, direitos e obrigações dos membros ali daquela cidade de Atenas. Todos tinham que sair de suas casas, né? Sair para fora, sair das suas casas e vir para uma reunião. Daí surgiu esse nome igreja, eclésia, eclesia. E aí o Senhor, ele pegou essa palavra conhecida, assim como Deus sempre pega exemplos de coisas que já existiam para, de forma pedagógica, dar o seu ensinamento. Ele pega essa palavra que já existia e diz assim, ó, a minha igreja, a minha reunião, ela existe para tratar dos interesses do meu Pai, dos meus interesses. O meu Espírito Santo estará com a minha igreja, estará com aqueles que se reúnem em meu nome. E sabe a partir de quantos você cria uma igreja? A partir de 2. Porque você não pode reunir com você mesmo. Entendeu? Sozinho, eu sou membro da igreja. Quando eu estou com meu irmão, a partir de 2, eu estou vivendo igreja, eclesia. Está entendendo? Tem a sua importância? Lógico que tem. Mas não está acima da sua família. Aprenda isso de uma vez por todas, se você quer salvar o seu casamento e os seus filhos, para que eles não se percam, entendeu? É uma palavra de amor, é uma palavra de Deus e é bíblico isso que eu estou dizendo. E assim a gente encerra mais um capítulo de Gênesis. Já para a Bíblia fica por aqui. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!